Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas barulhentas de uma cidade vibrante mas irregular, onde arranha-céus se erguiam como gigantes de vidro, seus reflexos brilhando sob os raios do sol de outono, um homem solitário vagava entre a multidão. A cidade, cheia de vidas e sonhos, também era palco das mais cruéis desigualdades sociais. De cada lado das avenidas imaculadas, prédios modernos ladeados por boutiques de luxo, rostos cruzados, indiferentes às pequenas tragédias humanas que se desenrolavam nas sombras. Ali numa esquina, um homem com o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades parecia se fundir à agitação sem que ninguém se dignasse a lhe prestar atenção. Este homem, Victor Delacroix, não era um mendigo comum. Seus olhos, outrora brilhantes com a ambição de um homem poderoso, estavam agora opacos, como se extintos, por anos de luta interna e fuga incessante. Suas roupas, rasgadas pelo tempo, traziam as marcas da indiferença do mundo. Seu casaco cinza, antes bem feito, era agora um trapo com costuras rasgadas. Caminhava lentamente como um fantasma escapado de uma era que preferiria esquecer, com as mãos trêmulas, expostas ao vento frio do outono, encharcadas pelo cansaço de uma vida que lhe escapara. Ele havia vivenciado os altos e baixos da vida social, tanto que agora falava dela apenas com um tom distante, quase cínico. À frente de um império financeiro que o tornou um dos homens mais ricos do planeta, Victor Delacroix possuíra casas luxuosas em lugares exóticos, carros clássicos que brilhavam como joias em sua garagem, iates que deslizavam por mares azuis e segredos comerciais muito mais preciosos que ouro. Ele comandará salas de reunião, ditara estratégias para corporações multinacionais e governara seu mundo com a frieza de um homem para quem a riqueza não significava nada, exceto sua capacidade de controle. Mas tudo isso agora era uma lembrança distante, uma miragem consumida por um escândalo financeiro retumbante que o havia despojado de tudo. Foi um golpe devastador que marcou o fim de sua carreira, e o que ele não previu foi o colapso silencioso de seu espírito. Após meses de depressão, afogando-se em álcool e excessos, ele se resignou a abandonar seu antigo mundo. Victor Delacroix desvaneceu-se, literal e figurativamente, fundindo-se à massa anônima, preferindo a sombra do nada à luz de sua antiga glória. O homem de poder era agora um homem invisível, um fantasma na noite da sociedade. Longe dos salões luxuosos e dos eventos da alta sociedade, vagava pelas ruas frias e desoladas, tendo como único legado uma solidão que jamais escolhera, mas que agora era sua fiel companheira. Sua riqueza e poder já não significavam nada para ele. Buscava apenas a paz interior, uma paz que talvez soubesse ser impossível de alcançar, mas que não tinha escolha a não ser perseguir, para sua própria sobrevivência. Naquela manhã, a leve névoa do outono envolvia a cidade. As primeiras folhas mortas rodopiavam no ar, carregadas por um vento fresco que trazia os últimos vestígios do verão. Isabelle Lefebvre caminhava rapidamente pela calçada, os calcanhares batendo no pavimento com uma regularidade quase militar. Usava um casaco vermelho vibrante que contrastava com o cinza da rua, um toque de cor num cenário urbano dominado pelo frio e pelo concreto. Era uma mulher dinâmica, uma advogada renomada, respeitada em sua área por sua determinação e expertise. Mas por trás da imagem de mulher forte escondia-se uma alma generosa, às vezes um pouco altruísta demais para o seu próprio bem. Isabelle não era de parar em esquinas. Sua agenda era apertada e cada minuto contava. No entanto, naquela manhã em particular, algo lhe chamou a atenção. Era uma figura caída num banco, um homem que parecia um mendigo como tantos outros. Mas aquele olhar perfurava a rotina de seus pensamentos. Parecia diferente. Era intenso, quase calculista, mas também profundo, como se estivesse perscrutando a alma dos transeuntes e descobrindo uma verdade que eles próprios desconheciam. Isabelle hesitou. Continuou andando, mas um tremor estranho a fez diminuir o passo. E então seus olhares se encontraram. Ele a encarou e por uma fração de segundo, ela sentiu todo o seu ser capturado pelo brilho nos olhos dele. Não era um olhar de súplica nem de desespero. Não, era algo mais. Um apelo silencioso, um grito mudo de um homem que se escondia sob a aparência de um mendigo. Ela parou então, incapaz de desviar o olhar daquele homem cuja aparência cansada e caída contrastava violentamente com a intensidade do seu olhar. Isabelle se sentia impelida por uma força inexplicável. Ela não era alguém que se deixava levar pela piedade ou pelas aparências. Mas algo dentro dele lhe dizia que ele não era como os outros. Vencedor. Sem dizer uma palavra, ela se agachou diante dele com a bolsa ainda agarrada ao corpo.
Seu gesto foi simples, quase natural. Ela estendeu uma xícara de café quente, que acabará de comprar na padaria da esquina, para ele. O calor da xícara contrastava com o ar frio que invadia a cidade. Victor, surpreso, pegou a xícara com um gesto trêmulo. Seus lábios se apertaram com uma emoção que ele não conseguia mais controlar. Ele já vira muitas pessoas o olharem com desdém, às vezes com pena, mas nunca com tanta gentileza. Seus dedos se fecharam lentamente em volta da xícara, como se estivesse prestes a quebrá-la sob a intensidade do momento. Ele não estava acostumado à compaixão. Obrigado, disse ele finalmente, com a voz rouca desgastada pelo silêncio dos anos. Seus olhos estavam cheios de gratidão e tristeza, como se estivesse revivendo um passado que tentará enterrar. Isabelle não respondeu imediatamente. Sentou-se ao lado dele, sem dizer mais nada, mas sentiu uma conexão estranha e inexplicável. Ela não estava tentando salvar aquele homem, não estava fazendo isso por dever ou caridade. Não, ela simplesmente queria compartilhar um momento de humanidade. Não deixá-lo sozinho naquele oceano de solidão que o cercava. Isabelle olhou para Victor por um longo tempo, e algo nele a intrigava profundamente. Ela sentia que havia mais nele do que aparentava ser, mais do que aquilo que ele mostrava ao mundo. Na rua fria daquela manhã, eles eram duas almas perdidas que, sem perceber, se encontravam na encruzilhada de suas vidas. A dele, a de uma mulher ambiciosa e determinada, e a dela, a de um homem destruído, que havia perdido tudo. E, no entanto, naquele simples gesto, naquele momento compartilhado, algo nasceu. Um vislumbre de esperança. Talvez para ambos. Com o passar das semanas, Isabelle tornou-se cada vez mais presente na vida de Victor. Ela não vinha mais apenas para lhe trazer refeições ou livros, mas também esperança. Em cada encontro, ela o encorajava, ouvia-o com infinita paciência e o ajudava a superar os demônios do passado. Ele confidenciava a ela seus arrependimentos, seus erros, a queda repentina de seu império e a solidão que escolhera. Mas também lhe falava dos sonhos que outrora nutrira, dos projetos ambiciosos que deixará para trás, das causas perdidas na sombra do escândalo. Sabe, ele dizia às vezes, olhando para as nuvens que cruzavam o céu cinzento, dinheiro, poder, tudo não passava de uma miragem. Todos me cercavam, mas ninguém jamais via quem eu realmente era. Agora é diferente. Vejo as coisas de forma diferente. Entendo o que perdi, mas mais ainda o que ganhei. Uma segunda chance. Se eu puder. Mas tenho medo, Isabelle. Tenho medo de me levantar e cair de novo. Isabelle o ouvia sem julgamentos. Sabia que o homem em que ele se tornará não se parecia em nada com o homem que ele fora um dia, o homem todo-poderoso e insensível. O tempo que passaram juntos não foi apenas uma oportunidade para ele se reconstruir, mas também uma chance para ela aprender uma lição de vida que jamais imaginaria. A dignidade de Victor, sua capacidade de aceitar o sofrimento sem se entregar à resignação, era uma forma de grandeza silenciosa que, com o tempo, a enriqueceu. Então, um dia, depois de vários meses apoiando-o, Isabelle sugeriu uma nova abordagem a Victor. Sabe, Victor, você não precisa ficar nas sombras. Você não precisa esquecer o seu passado, mas é possível usá-lo para algo maior. Se você quer se reerguer, precisa começar com o que sabe, negócios. Você pode usar sua sabedoria para ajudar os outros. Talvez não voltando para este mundo dos investimentos, mas existem outros caminhos. Caminhos onde você pode realmente causar um impacto. Victor a encarou, seus olhos penetrantes examinando seu rosto com atenção renovada. Isabelle sabia que ele não queria simplesmente retornar à sua antiga vida. Ele não buscava riqueza ou fama. O que ele queria era provar que podia ser uma boa pessoa, sem a menor sombra de seus erros. E Isabelle estava pronta para ajudá-lo a dar o primeiro passo. Mas ainda havia um obstáculo. Victor nunca aceitara plenamente seu passado, e os demônios de sua queda ainda estavam presentes. Ele era assombrado não apenas pelo escândalo que o derrubara, mas também pela vergonha que sentia de si mesmo. Às vezes ele se perguntava se realmente tinha o direito de mudar, de se tornar uma pessoa respeitável novamente. Isabelle, não sei se mereço ainda tudo isso. Tornar-me uma boa pessoa, tudo isso me parece irreal. Isabelle parou por um momento e então colocou a mão gentilmente em seu ombro, um gesto simples, mas significativo. Victor, você merece uma chance. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode escolher o que quer se tornar. E sabe, eu realmente acredito que você pode fazer isso. Não fugindo, não se escondendo, mas encarando a verdade do seu passado e usando-a para seguir em frente. As palavras de Isabelle ressoaram nele. Ele ainda não havia encontrado forças para se reinventar completamente, mas sentia que estava no caminho certo.
Graças a ela, já havia começado a reconstruir pontes consigo mesmo e finalmente sentia que podia olhar para o futuro com um pouco menos de medo. Sabia que a estrada seria longa e cheia de obstáculos, mas, de alguma forma, pela primeira vez em anos, viu um vislumbre de esperança no fim do túnel. Certa tarde, enquanto passeavam juntos no parque, Vitor abriu um sorriso sincero, algo que não fazia há muito tempo. Acho que estou pronto para começar. Não por dinheiro ou poder, mas por mim. Por mim, Isabelle. Isabelle retribuiu o sorriso. Sabia que aquilo era apenas o começo, mas marcava uma virada em sua vida e na de Vitor. Um renascimento, uma segunda chance para o homem em que ele se tornará, não por riqueza ou ego, mas pela busca por redenção, pela luta para reconstruir sua dignidade e, quem sabe, um dia para estar em paz com seu passado. Vitor, impulsionado pelo incentivo de Isabelle, embarcou nessa nova aventura com entusiasmo renovado, bem distante da ambição frenética que o alimentara em seus anos de glória. O mundo dos negócios que ele havia abandonado por impulso agora parecia terreno fértil para semear sementes de mudança. Ele não queria mais lucros vazios. O que buscava agora era impacto duradouro, transformação tangível. Ele se voltou para empreendimentos sociais, iniciativas responsáveis que buscavam resolver problemas globais, desde o acesso à educação até a redução da desigualdade social, incluindo projetos ecológicos voltados para a reversão dos efeitos das mudanças climáticas. Vitor deixou de ser apenas um investidor, tornou-se um mentor e um construtor de pontes. Suas decisões eram cuidadosamente ponderadas, baseadas em princípios de ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Ele firmou parcerias com startups que priorizavam a inovação e, ao mesmo tempo, abordavam questões sociais e ambientais. Gradualmente, sua reputação começou a mudar. As pessoas não o viam mais como um homem que havia perdido seu império, mas como um visionário que buscava consertar o que havia sido quebrado, reconstruir de uma forma mais humana. Isabelle, por sua vez, ficou impressionada e tocada por essa mudança radical em Vitor. Nele, ela via a verdadeira personificação da redenção. Mas, além do homem que ele havia se tornado, ela começou a enxergar nele algo que jamais ousara buscar até então, uma conexão verdadeira. Um homem que, longe das aparências e do materialismo, enxergava além das fachadas. Ele a via como ela realmente era, sem os julgamentos impostos por sua carreira ou posição social. Era um olhar puro, sem expectativas, sem concessões. As horas que passavam juntos, muitas vezes tomando café ou durante longas caminhadas no parque, permitiam que Isabelle entendesse um pouco mais a cada dia quem ele era e o que agora representava. Além do homem destruído que um dia fora, Vitor se tornará um modelo de resiliência, uma figura de esperança para ela, para todos aqueles que buscavam se reinventar após o fracasso. Ela percebeu que havia sido atraída não apenas pela transformação dele, mas também pela liberdade interior que ele havia conquistado. Livre do peso do passado, ele agora vivia com uma mente aberta que a inspirava profundamente. Com o tempo, Isabelle percebeu que nunca havia buscado de verdade uma carreira brilhante ou a segurança de um amor previsível. O que ela sempre quis foi um relacionamento que transcendesse expectativas superficiais, uma união baseada na sinceridade, no amor verdadeiro e na autenticidade. Ela encontrou isso em Vitor, um homem capaz de olhá-la sem julgamentos, aceitar suas próprias imperfeições e acompanhá-la em seus próprios sonhos. Então, numa noite de outono, enquanto se sentavam para um jantar romântico, Vitor respirou fundo, como se estivesse prestes a cruzar um limiar importante, para revelar algo fundamental. Ele nunca fora de grandes demonstrações públicas de emoção, mas desta vez, sabia que não conseguiria mais guardar essas palavras para si. Isabelle, disse ele, com a voz cheia de sinceridade, não sei o que o futuro reserva, mas sei que não quero passá-lo sem você. Esta jornada, a jornada da minha redenção, quero trilhar juntos. Quero ser aquele que te apoia, assim como você me apoiou. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está no que compartilhamos, e eu quero compartilhar esta nova vida com você. Isabelle, com os olhos brilhando de lágrimas, sentiu-se tomada pela emoção. A profundidade das palavras dele a tocou mais do que ela poderia imaginar. Pela primeira vez, ela se sentiu plenamente vista, amada e aceita. Não era apenas o homem que ele havia se tornado, mas também a maneira como ele havia escolhido olhá-la, amá-la. Ela sorriu, os lábios se contraindo levemente antes de sussurrar de volta, nem eu, Vitor, nem eu. E num gesto lento, quase suspenso no tempo, seus lábios se encontraram, um beijo imbuído de tudo o que haviam vivido, um beijo que selou seu compromisso mútuo. Este beijo não foi apenas o de duas pessoas que se amavam,
foi o fruto de uma evolução compartilhada, de uma jornada que os transformou, não apenas em suas aspirações, mas também em sua maneira de ver o mundo. Daquele dia em diante, Isabelle e Vitor embarcaram em uma jornada juntos. Tornaram-se parceiros não apenas na vida, mas também em seus projetos, em seus sonhos compartilhados. Vitor, munido de sua nova filosofia, envolveu-se cada vez mais em iniciativas que visavam o bem-estar dos outros, enquanto Isabelle, embora ocupada com sua própria carreira como advogada, encontrava cada vez mais tempo para apoiar os projetos dele. O relacionamento deles não era apenas sobre amor, mas também sobre compartilhar uma visão comum, criar um mundo melhor, onde a ambição não fosse sinônimo de ganho pessoal, mas de contribuição coletiva. Ao longo dos meses, aprenderam que a verdadeira riqueza não reside no dinheiro ou no sucesso exterior, mas nos relacionamentos humanos, na capacidade de tocar a vida dos outros, de fazer a diferença. O que criaram juntos não foi um império financeiro, mas um império de coração e solidariedade, uma união forjada no amor, na humanidade e no desejo de reinventar o mundo à sua maneira. Houve muitos desafios, mas eles os enfrentaram juntos, mais fortes e unidos do que nunca. E apesar de tudo, descobriram que o que realmente importava não era o passado ou os erros que cometeram, mas o amor que encontraram um no outro e o futuro que estavam determinados a construir, lado a lado.